Sou um investidor global macro há mais de 50 anos. E uma das coisas que aprendi é que algumas das coisas que mais me surpreenderam foram aquelas que nunca aconteceram durante a minha vida, mas que já haviam ocorrido muitas vezes antes. Aprendi isso em 1971, quando eu era escriturário no pregão da Bolsa de Valores de Nova York. No dia 15 de agosto, o presidente Nixon foi à televisão e disse ao resto do mundo que o ouro no qual os dólares deveriam ser convertidos, eles não receberiam, e houve uma desvalorização. Eu trabalhava no pregão da Bolsa de Valores de Nova York e pensei que o mercado iria cair muito, mas em vez disso, subiu muito. Descobri que a mesma coisa aconteceu em março de 1933, quando Roosevelt fez algo semelhante, e isso me ensinou que a história se repete, mas não necessariamente durante nossa vida. Então, 3 coisas estão acontecendo em nossas vidas que nunca haviam acontecido antes, e eu percebi isso há alguns anos. Comecei a estudá-las. Essas 3 coisas são a quantidade de criação de dívida e a impressão de dinheiro para monetizar essa dívida, o que está tendo efeitos na inflação, no valor do dinheiro e em muitos outros aspectos. A segunda é a quantidade de conflito interno que estamos vivendo. O conflito sobre riqueza e valores, a grande polarização que chegou ao ponto de ter diferenças irreconciliáveis e ameaça o nosso sistema. A terceira é a ascensão de uma grande potência que desafia a potência dominante e a ordem mundial existente, ou seja, a ascensão da China. Em 1945, criamos a ordem mundial em que vivemos hoje, e essa ordem está sendo desafiada. Isso me levou a estudar esses fatores, e para fazer isso, tive que estudar os últimos 500 anos de história, pois esses são grandes ciclos. Pensar sobre a ascensão e o declínio de uma moeda de reserva e seus impérios é um grande ciclo, e isso foi revelador. Quero enfatizar que o grande ciclo me ajudou a entender o que está acontecendo agora, com a guerra na Ucrânia, com as próximas eleições, com a economia e assim por diante. É por isso que estudei isso. Eu não teria sido capaz de antecipar a crise financeira de 2008 se não tivesse estudado a Grande Depressão. Isso é verdade, e uma das maldições de nossa existência é que não passamos por guerras antes. Nossa geração não passou por experiências que acontecem regularmente, então as experiências e as experiências dolorosas me ensinaram que eu precisava disso. Estamos entrando em um ambiente com essa grande criação de dívida e impressão de dinheiro, o que é muito parecido com a transição dos anos 1960 para os anos 1970. O que acontece é que as pessoas se acostumam com um ambiente. Há um paradigma. Um paradigma é, de certa forma, uma mentalidade, e se você observar, eles costumam durar cerca de 1 década. Os anos 70 foram uma década inflacionária, os anos 80 foram uma década desinflacionária. E elas começam com surpresas, porque as décadas são mais opostas do que semelhantes às décadas anteriores. Por exemplo, estamos entrando na mecânica de criação de muito dinheiro e dívida, e isso vai desvalorizá-los e gerar inflação. Mas ainda não há uma compreensão da inflação. Há uma mentalidade, por exemplo, em que as pessoas pensam: bem, o que é seguro é manter meu dinheiro em dinheiro, porque ele não sobe nem desce, e é seguro. Mas elas ainda não aprenderam que não é seguro porque você perde poder de compra. Portanto, se a taxa de inflação é de 7% e você tem um retorno de 0, você acaba de perder 7% do seu poder de compra. Ajudar as pessoas a entender essas coisas, como os ambientes mudaram, as relações de causa e efeito e onde estamos no meio disso, tem sido muito útil. O que faz um país ser saudável e bem-sucedido? Uma das coisas que fiz foi usar medições para que você possa medir essas coisas, e há um ciclo. O ciclo começa com os princípios básicos. Normalmente, há uma ordem.
Uma ordem significa um novo sistema que entra em vigor. Em 1945, houve uma guerra, e os vencedores da guerra determinam as regras. Essa guerra pode ser uma guerra externa ou uma guerra civil, mas então o novo poder surge, e há um novo sistema, novos governantes. Os princípios básicos começam com qualidade de civilidade uns com os outros e educação. A educação é um indicador principal de tudo. Se você investir em educação e civilidade trabalhando juntos e não tendo conflitos, esse período, geralmente após a guerra, é um período de paz e prosperidade. Melhoria, mas naturalmente, à medida que as coisas melhoram e os padrões de vida aumentam, as desigualdades de riqueza se ampliam e também as dívidas aumentam. Isso é bastante verdadeiro para países que têm moedas de reserva, pois eles podem pedir emprestado ao resto do mundo, já que o resto do mundo quer economizar nessa moeda. Com frequência, esse ciclo gera muito mais dívida e maiores desigualdades de riqueza. Também gera grande inventividade, mas introduz uma nova geração que não passou por guerras, que pode se tornar um pouco mais decadente e não investir em infraestrutura, educação e os fundamentos que tornam as coisas saudáveis. Como resultado, você obtém maiores desigualdades de riqueza. As pessoas ficam com raiva e você tem mais dívidas. Um conjunto clássico de ingredientes é esse nível de endividamento e a perda dos fundamentos. O que acontece é que outros concorrentes surgem. Após a guerra, países como Alemanha, Japão, China e outros se recuperam e se tornam concorrentes viáveis, levando a potência dominante a se tornar menos dominante, causando mais conflitos. Agora, os fundamentos são: você está ganhando mais do que está gastando? Você é bem educado e civilizado uns com os outros? Você é produtivo e competitivo no mundo? Você pode avaliar os países com base nesses fatores. Os países que ganham mais do que gastam, onde as pessoas são civilizadas umas com as outras e onde não há desordem interna ou risco de conflito externo, estão em melhor situação. A situação na Ucrânia faz parte de uma história maior. O mundo está se bifurcando e não é mais dominado por uma única potência. Você pode ver como os países estão se alinhando nesse conflito, como os Estados Unidos e a OTAN com a Ucrânia versus China e Rússia, com ações também da Índia. Essa polaridade mundial está começando a se formar e estamos vendo uma espécie de guerra-teste. A maioria das guerras não é bem compreendida até que realmente aconteçam, e é interessante ver o poder militar envolvido e a potencial escalada pela Rússia se Putin perder, possivelmente levando a um conflito nuclear. Também é um teste das sanções americanas, que são a arma mais poderosa dos Estados Unidos. O mundo está observando para ver se as sanções funcionam e mudam o resultado. Quais serão as consequências econômicas para a Rússia? Haverá uma queda de 10 a 12% no PIB, levando a uma situação intolerável para a Rússia. Estamos aprendendo 3 coisas. Putin e a Rússia vencerão esta guerra, definida como controlar o sudeste da Ucrânia e ganhar território. O impacto na Rússia será tolerável e Putin permanecerá no poder? A segunda questão é sobre o poder e o custo das sanções, já que elas deixam os detentores de ativos denominados em dólares em muitos países nervosos com a possibilidade de sanções. Isso está afetando os fluxos de capital. Também aprenderemos como os países se alinham para o próximo episódio. Curiosamente, na Segunda Guerra Mundial, sanções semelhantes foram impostas, como embargos de petróleo e congelamento de ativos, que prenderam economicamente o Japão, levando a Pearl Harbor. A guerra econômica muitas vezes precede o conflito militar. O mundo se tornou mais interconectado. Considere a Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas viajavam 40 quilômetros em um dia, comparado aos dias de hoje, onde você pode estar do outro lado do mundo em um dia com comunicação instantânea. Apesar dessas conexões, elas não minimizaram as chances de guerra.
Por exemplo, a realeza se casava entre si para evitar guerras, mas mesmo assim, a Primeira Guerra Mundial aconteceu. A conectividade também traz problemas, como a conectividade cibernética, criando uma dinâmica onde há menos lugares seguros na guerra moderna. Isso torna vital evitar guerras. Hoje, estamos assustadoramente diferentes do passado, como mostram as estatísticas do meu livro. Há a maior polarização política desde 1090 e há uma verdadeira questão sobre se qualquer dos lados aceitará perder nas próximas eleições. As pessoas estão se mudando para diferentes estados, não apenas por razões fiscais, mas por diferenças de valores. E há muito mais confronto entre ricos e pobres. As diferenças estão crescendo e podemos estar nos estágios iniciais de um tipo de guerra civil. Quando as causas que as pessoas apoiam se tornam mais importantes do que o sistema está em risco. A economia não é complicada, ela apenas tem muitas partes em movimento. A ideia básica é que há uma transação em que alguém compra um bem, serviço ou ativo financeiro. Essa compra pode ser feita com dinheiro ou crédito. Quando feita com dinheiro, a transação termina. Com crédito, uma obrigação permanece, pois o crédito é uma obrigação de entregar dinheiro. O gasto representa o total de dinheiro e crédito gastos em bens ou serviços. A demanda é melhor medida em termos de gastos e não pela quantidade de bens. Passamos por um ciclo de crédito. O crédito pode ser criado do nada, como quando alguém diz que pagará depois. Isso conta para o PIB e a produção. Se você tem pouca dívida, pode contrair mais, criando um ciclo em que o gasto leva à renda, que por sua vez leva a mais gastos. A dívida, então, cresce mais rápido que a renda, criando um ciclo de dívida. Mas a dívida não pode crescer mais rápido que a renda para sempre. E quando isso acontece, chegamos a um ponto onde o crescimento da dívida desacelera, levando a um ciclo de desalavancagem. Desalavancagem significa que o crescimento da dívida desacelera e o ciclo se reverte. Reduzir as taxas de juros é uma maneira de combater isso, pois torna a dívida mais fácil de ser paga, reduz os custos de crédito e aumenta o valor dos ativos. No entanto, quando as taxas de juros chegam a zero, essa parte do ciclo termina, levando à desalavancagem. Na desalavancagem, quando a dívida não pode crescer mais rápido que a renda, a austeridade e a reestruturação da dívida tornam-se necessárias. Uma depressão é uma fase de desalavancagem com austeridade e reestruturação da dívida. Por exemplo, durante a Grande Depressão ou as crises financeiras recentes na Europa, vimos como muita dívida teve que ser tratada através de austeridade ou reestruturando a dívida. A reestruturação pode envolver a redução da dívida, o alongamento dos pagamentos ou a redução das taxas de juros. No entanto, a redução da dívida tem efeitos negativos sobre a riqueza. Então, ela deve ser equilibrada com outras medidas, como a impressão de dinheiro. Em última análise, a melhor desalavancagem envolve um equilíbrio entre austeridade, reestruturação da dívida, impressão de dinheiro e transferências de riqueza. A desalavancagem bem-sucedida reduz a proporção da dívida em relação à renda ao longo do tempo. Historicamente, países como a Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial e os CRT durante a Grande Depressão usaram essa abordagem. O segredo é garantir que a taxa de crescimento do PIB nominal exceda a taxa de juros nominal para evitar que a dívida se acumule. Em 2007, vimos o erro de crescimento excessivo da dívida em relação ao crescimento da renda. Almejar inflação e crescimento sem considerar a dívida pode levar a bolhas, como vimos em 1929, no Japão em 1990 e na crise financeira de 2007. Quando a dívida é usada para comprar ativos financeiros que não podem pagar essa dívida, isso cria uma bolha que eventualmente estoura, levando a crises econômicas.
A análise apresentada revela que os ciclos históricos, econômicos e políticos são recorrentes e moldam profundamente o presente e o futuro, mesmo que muitas vezes não os percebamos em tempo real. A compreensão desses grandes ciclos, como a criação excessiva de dívida, a polarização social e o surgimento de novas potências globais, é essencial para prever crises e se preparar para as transformações que inevitavelmente ocorrerão. A história oferece lições valiosas, e aqueles que a estudam são capazes de reconhecer padrões e entender que o que estamos vivendo hoje, embora pareça novo, é, na verdade, uma repetição com variações de eventos passados. Vivemos em uma era de incertezas, marcada por conflitos geopolíticos, disputas internas crescentes e a possibilidade de profundas mudanças econômicas. A combinação de uma enorme criação de dívida, inflação crescente e a ascensão de novas potências globais, como a China, coloca em xeque a ordem mundial estabelecida desde 1945. Ao mesmo tempo, as tensões internas e a polarização política ameaçam a coesão social e o funcionamento das democracias ocidentais, ampliando o risco de instabilidade e conflitos. O estudo dos ciclos econômicos e políticos nos ensina que devemos estar atentos às mudanças de paradigmas. As décadas são frequentemente definidas por suas características econômicas e sociais, e a transição de um ciclo para outro costuma ser abrupta, surpreendendo aqueles que não antecipam essas mudanças. A história também demonstra que os países que conseguem se manter produtivos, civilizados, educados e equilibrados em termos fiscais são os que melhor resistem a essas transições. Portanto, compreender o passado e seus ciclos não apenas ajuda a interpretar o presente, mas também oferece as ferramentas para antecipar o futuro. A capacidade de um país de se adaptar às mudanças, seja através de políticas econômicas prudentes, investimento em educação ou preservação da ordem social, será fundamental para enfrentar os desafios que estão por vir. Em um mundo cada vez mais interconectado, mas também polarizado e competitivo, a preparação para esses grandes ciclos será decisiva para o sucesso e a estabilidade das nações e de suas economias.